Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as hipóteses de deserção. Deserdar um filho, uma filha ou até mesmo um pai ou uma mãe é possível segundo o nosso Código Civil, mas existe uma série de requisitos que devem ser observados para que essa deserção seja possível. E a primeira coisa que a gente tem que trazer aqui para vocês, né, e a gente vai até mencionar as questões que envolvem deserção e indignidade, né, que são hipóteses de você excluir da herança alguma pessoa, algum parente ali que seja seu herdeiro necessário. A principal diferença entre a deserção e a indignidade é que a deserção ela é uma escolha do autor da herança, enquanto a indignidade é uma decisão reconhecida por uma sentença judicial. Então, enquanto a deserção você tem ali a decisão por parte do autor da herança, você tem a indignidade como sendo uma questão judicial deferida através de uma sentença, através de um juiz. Bom, e para entender como que funciona a questão da deserção, a gente tem que entender o que é um herdeiro necessário. Herdeiros necessários são, a título de exemplo, filhos, pais, mães, são aqueles herdeiros diretos aonde você deve reservar obrigatoriamente até 50% do seu patrimônio para eles. Então a nossa legislação ela vai estipular que você pode doar parte do seu patrimônio, que seja em testamento ou até mesmo em vida. Entretanto, você deve respeitar 50% desse patrimônio para os herdeiros necessários. Vamos supor que a pessoa ela tenha a título de patrimônio 100 mil reais. Essa pessoa poderia colocar no testamento dela que ela vai doar 60 mil para uma pessoa, uma instituição de caridade ou uma pessoa que não seja herdeiro necessária dela? Olha, poderia vir a ser anulado esse excesso. Como você tem ali 10 mil reais de excesso comparado à metade do patrimônio dela, esse valor poderia ali ser alvo de nulidade por parte dos herdeiros necessários. Eles poderiam trazer a nulidade de parte dessa doação, dessa disposição do falecido, do titular da herança. Então, quando você tem o herdeiro necessário, é porque a nossa legislação estipula que parte do patrimônio tem que ser obrigatoriamente destinado a eles. E quando você tem a questão da deserção, você está excluindo da ordem sucessória esse herdeiro. Então, um herdeiro pode ser um filho, né, um herdeiro necessário. Um herdeiro necessário pode ser até mesmo um filho adotado. Então, quando você tem ali a adoção, é importante a gente deixar claro que na adoção, essa pessoa que foi adotada, ela vai ter os mesmos direitos do seu filho biológico, da sua filha biológica. Então, é importante a gente deixar claro a partir desse ponto. Tendo entendido, né, o que é uma deserção, é importante a gente trazer o que traz o nosso Código Civil em relação à possibilidade de se deserdar o filho. Afinal, não é qualquer mera vontade, não fui com a cara mais da criança, não fui mais com a cara do meu filho, então ele cometeu alguma coisa ali que eu não gostei e esse cara só me dá dor de cabeça. Não é bem assim. A nossa legislação, ela traz hipóteses específicas aonde elas devem acontecer para que seja possível ali a deserção de um herdeiro necessário, tá? E o que traz as causas para exclusão da sucessão, a gente vai encontrar no artigo 1814 do nosso Código Civil, tá, gente? Que prevê algumas hipóteses para você excluir uma pessoa da sucessão. E aqui a gente pode abordar tanto pela deserção como pela indignidade, né? Como, por exemplo, a questão do homicídio doloso ou tentativa contra o autor da herança, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou até mesmo descendente. Então, quando você tem alguma dessas hipóteses, e aqui algumas delas é mais provável que você tenha, por exemplo, a exclusão da sucessão como indignidade na hipótese de homicídio, né? Imagina aí uma situação trágica onde um parente direto, né, venha a cometer um assassinato pelo outro. Às vezes não teve tempo hábil, a pessoa nunca imaginaria aquilo, e ela nunca chegou a deserdar através de testamento. Então, uma decisão judicial pode reconhecer pela indignidade dessa pessoa, porque ela atacou ali diretamente, seja através de tentativa ou do homicídio, aquela pessoa que ela teria direito à herança caso não tivesse cometido aquilo.
Podemos trazer aqui também como outras hipóteses, né, uma acusação caluniosa, acusar alguém de ter cometido algum crime que não seja verdade, ou crime contra a honra do autor da herança, cônjuge ou companheiro. Outra hipótese seria de utilização de violência ou meios fraudulentos para impedir o autor da herança de dispor livremente dos seus bens. Então, todas aqui são hipóteses de você ter a exclusão da pessoa da herança, seja algumas aqui através da deserção ou até mesmo do reconhecimento da indignidade, né? E aí a gente tem, né, também da declaração judicial de indignidade. Aqui vamos trazer a abordagem apenas para o nosso conteúdo ficar um pouco mais aprofundado, que é quando o herdeiro ali ele é excluído da sucessão pelo reconhecimento de uma decisão ali judicial, né, gente? Então, é possível extinguir, é possível também que seja reconhecido judicialmente, porque, como eu citei o exemplo, vai que a pessoa chega a cometer um homicídio contra a outra, então a pessoa ela não teve tempo hábil de dizer que, vou deserdar, né? Afinal, a pessoa foi morta pelo aquele herdeiro direto dela. Então, ela poderia, através da decisão judicial, ser reconhecida a sua indignidade e ainda assim ficar excluída da sucessão. E aí nós temos as causas específicas, agora falando diretamente da deserção, que vai estar contida lá no artigo 1901 e 1961 e 1962 do nosso Código Civil, tá, gente? E aí a gente pode descrever algumas situações que também engloba aqui a possibilidade de alguém requerer a deserção de algum herdeiro, como, por exemplo, ofensa física, injúria grave, relações ilícitas com a madrasta ou o padrasto, desamparo do ascendente em alienação mental ou até mesmo grave enfermidade. Então a pessoa ali, o filho, ele passa a desamparar, né, os pais que estão em uma situação de grave enfermidade ou até mesmo numa dificuldade mental. Essa pessoa ela pode vir a ser deserdada. E aqui, pessoal, é possível também a gente ter a deserção do filho em relação ao pai, acontecendo de maneira contrária, né? Também pelas hipóteses ali de ofensa física, injúria grave, relação ilícita com cônjuge de descendente, desamparo de filhos ou netos com deficiência mental ou enfermidade grave, né? Então é importante a gente deixar claro que essa deserção ela pode vir tanto dos pais para com os filhos como dos filhos para com os pais. E essas hipóteses aqui que a gente tem de forma principal em relação à ofensa, injúria e principalmente ali também em relação ao desamparo, né? Ou abandono, quando essa pessoa ela vem a necessitar de maiores cuidados, né? Seja por uma questão mental, seja por uma questão do avanço de idade ou uma doença grave que pode acometer ela em qualquer fase da vida. Então, são hipóteses aqui e algumas também que muita gente pode não conhecer, que é quando ele fala da questão da relação ilícita com o madrasto, o padrasto, ou até mesmo com o cônjuge dos seus descendentes, né? Com a nora, com o genro e tudo mais. Então, todas essas são hipóteses de você gerar a deserção, que pode ser uma opção, né, tomada ali tanto pelos pais em relação aos filhos, como dos filhos em relação aos pais, tá? E aqui, pessoal, a gente vai trazer também que precisa de uma declaração expressa, né? O artigo 1964, ele traz que é necessário uma declaração expressa da causa da deserção em testamento, tá? Então é necessário testar ali com a causa em relação a isso, tá? E o artigo 1965 vai estabelecer que quem beneficia-se da deserção deve provar a causa alegada pelo testador e que o prazo para essa prova é de 4 anos após a abertura do testamento. Ou seja, vamos supor que a pessoa tenha deixado ali 2 filhos, excluiu um da sua ordem sucessória, então teria um outro filho que passaria a herdar 100% do patrimônio. Então, esse daí teria que provar a causa alegada pelo testador, né? A pessoa, olha, tem que provar ali por que o testador
utilizou como opção deserdar aquele outro filho, né? Porque ele estaria se beneficiando a partir do momento em que o outro seria excluído dessa ordem sucessória, tá, gente? Então, eu espero que esse vídeo tenha trago para vocês o esclarecimento dessas hipóteses e principalmente a diferença entre deserção e indignidade, sendo uma decisão que a própria pessoa titular da herança ela toma e a outra a partir do momento em que você tem uma decisão judicial reconhecendo essa indignidade e podendo também excluir essa pessoa da ordem sucessória. Bom, pessoal, espero que o vídeo tenha sido de grande ajuda para você. Quero aproveitar e pedir para você se inscrever no canal e acompanhar as nossas atualizações. Meu nome é Felipe Cardoso, eu sou advogado. Vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau, tchau!